Então, o que eu trago para minha lição de vida? Estar preparado sempre. O que você precisa para os próximos 2 passos? Esteja preparado hoje. E foi assim que eu fiz. Eu segui uma carreira na PepsiCo vertical. Eu tive aí 12 movimentos verticais em 20 anos. Passei lá, sim, por uma estrutura de base, desde auxiliar, numa área de vendas, depois fui para a área de finanças, controladoria, chegar no supply chain e sempre fui a pessoa que substituiu quem estava acima. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, de carreira e de profissionais que inspiram os profissionais do nosso setor. Hoje aqui, eu sou o Marco Guapo, editor da Mundo Logística. Hoje eu tenho aqui comigo Murilo Alencar, CTO da NS Tech. Obrigado, Murilo, Obrigado, pela tua presença aqui. É um prazer enorme estar com você. Pelo apoio. E hoje a gente vai ter um episódio muito especial. Eu recebo aqui o Anderson Pinheiro, que é diretor de transportes da PepsiCo. Anderson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Super importante ter você aqui, uma honra a gente poder conversar, trocar algumas ideias. E para começar, eu queria que você se apresentasse em 30 segundos. Quem que é o Anderson Pinheiro? Conta aí pro pessoal. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito feliz. Acho que esse é um canal super importante para muitas pessoas que assistem. E o Anderson Pinheiro, casado com a dona Mari, é pai da Marina, pai da Mariana. Sou de uma família do Rio de Janeiro. Vim para São Paulo, sempre essa mudança, essa transição por questão de carreira. E fiz carreira na PepsiCo do Brasil, onde eu completei agora 24 anos lá. Legal, vamos falar mais sobre essa tua carreira aí. Mas eu queria voltar lá no comecinho, Então, assim, você era lá, ainda era criança, eu fiquei sabendo que você gostava de estudar, E que com o esforço dos seus pais conseguiu estudar em boas escolas e tudo mais. E eu queria entender, assim, naquela época você já tinha essa noção de que isso era um privilégio? Isso já estava claro para você lá no começo? Como é que foi a tua vida de estudos aí? Bom, vamos lá. Como você disse, eu sou o primogênito da minha família, tenho mais 2 irmãos, Priscila e Rafael. E meus pais lutaram mesmo, A superação é algo que acompanha a nossa família. Mas eles lutaram para a gente ter o melhor estudo possível e isso influenciou bastante eu querer ter essa curiosidade intelectual e aprender e crescer e saber que isso era uma oportunidade. Eu cresci num bairro simples da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, a oportunidade que eu tinha era de estudar, me desenvolver para destacar e seguir uma vida de transformação da família. E meus pais me ensinaram isso e foi isso que eu busquei. Então, passei pelas escolas tradicionais e continuei estudando e acho que eu vou estudar até o último dia da minha vida. Legal, muito bom. Bom, eu fiquei sabendo também que, além de estudar, você gosta muito de futebol. E fiquei sabendo, inclusive, que você tinha uma carreira promissora lá e jogava futebol e acabou mudando de rumo por causa de uma lesão. Você se machucou? O que aconteceu? Foi isso mesmo. Bom, futebol é uma paixão, de todos nós aí, brasileiros, da maioria dos brasileiros. E não foi diferente para mim. Meu pai jogava muita bola, muito conhecido no bairro. E uma vez eu cheguei em casa falando assim, os meninos da escola vão fazer um teste lá no Olaria Atlético Clube. Eu sou botafoguense, por influência do meu pai. Acho que tem poucos botafoguenses ainda, Aí agora tá com uma mudança importante, mas cheguei em casa falando, o pessoal vai fazer esse teste, eu gostaria de ir lá. E meu pai arranjou isso tudo. No dia seguinte ele chegou, o teste está confirmado. Eu fiz o teste, passei, fui aprovado de primeira, fui federado e comecei com 12 anos e fui até os 18 no Olaria. Então foi uma época de pré-adolescência e de adolescência até a juventude importante, de autonomia, de fazer tudo isso sozinho, de se deslocar e tudo mais. Mas aos 18 anos eu me machuquei, não consegui recuperar da lesão
E com essa idade eu conheci a dona Mari e precisava trabalhar, precisava dos recursos próprios. Então, como sempre estudava, também no paralelo, comecei a dar aula de informática e tive que desistir da carreira de futebol. Mas foi algo fantástico. Eu tenho muitos ensinamentos do professor Eli, muitos ensinamentos dos amigos desse momento que eu passei lá. Tem alguma coisa que você traz dessa época agora para a tua vida profissional, principalmente para essa carreira de logística que você decidiu seguir? Sim, com certeza. Inclusive, quando eu trato com algumas pessoas que estão chegando na companhia e tenho a oportunidade de fazer mentoria, eu tenho 12 passos que, na minha história, eu consigo colocar isso lá para eles e tem muito do que eu aprendi nessa época. Por exemplo, sempre tem alguém te vendo. Então, você faz por você, você faz pela sua família, você faz pela companhia, você faz por um propósito de vida e tudo que é crescimento acaba sendo natural porque você está fazendo com esse propósito. E lá o professor Eli falava, você precisa estar sempre preparado. Carreira de jogador de futebol é uma carreira curta. A oportunidade pode passar por você, dar a volta ao mundo, e quando você chegar novamente, você já está fora da idade. E para um clube pequeno, jogar em clubes maiores, como contra o Flamengo na Gávea, Vasco, São Januário, você precisa estar preparado. Então, o que eu trago para a minha lição de vida? Estar preparado sempre. O que você precisa para os próximos 2 passos? Esteja preparado hoje. E foi assim que eu fiz. Eu segui uma carreira na PepsiCo vertical. Eu tive aí 12 movimentos verticais em 20 anos. Passei lá, sim, por uma estrutura de base, desde auxiliar, numa área de vendas, depois fui para a área de finanças, controladoria, chegar no supply chain, e sempre fui a pessoa que substituiu quem estava acima, quando houve qualquer tipo de movimentação. Por quê? Porque busquei estar preparado. Legal. A questão da liderança também foi algo super importante nesse período. Aprendi a liderar meus pares. Porque, como é um processo natural, quando eu assumi a posição, eu já estava liderando antes mesmo de ter a posição. Então, ser aceito como líder era algo natural durante essa trajetória da carreira. Hoje, em posições mais sênior, é diferente o cenário, mas quando você precisa tracionar para subir essa montanha, para escalar numa carreira, esse tipo de atitude é importante demais, né? E na logística não é diferente. Transformação digital que está acontecendo no mundo logístico, inovações, tudo que hoje a logística representa, principalmente depois da pandemia, né? Toda essa questão de omnichannel, quanto isso, a logística é fundamental para isso acontecer. Se você não está preparado para isso, você está fora do jogo. Fora. Então, estar preparado e sempre estar com a liderança em todo o tempo. O que é liderança para mim? Influenciar, a capacidade de influenciar as pessoas a atingir o objetivo comum ao grupo, ao propósito. Então, a base de propósito é fundamental. Muito bom. E aí, você falou, né? Você começou a trabalhar com informática, então outra paixão tua aí é a tecnologia, sim, né? E você se formou em sistemas de informação. Sim. Né? Aliás, somos 3 na mesa aqui, hein, Murilo? 3 na mesa, Pela primeira vez, eu me formei em ciência da computação, desenvolvi software muito tempo na minha vida. Acabei caindo... Na verdade, a primeira revista da editora era desenvolvimento de software, depois acabou evoluindo, né? Enfim, formamos outros títulos e aí surgiu a Mundo Logística, né? Mas somos os 3 aqui, acho que é a primeira vez. Somos os 3, né? a primeira vez, e eu acho que o único incorrigível sou eu, que continua na carreira de tecnologia, de certa forma. Mas é muito bom e eu não... Evidentemente, eu tenho uma pergunta para o Anderson depois da introdução que você fez, são 2. A primeira você falou de liderança, e é um assunto que eu acredito que em tecnologia, na profissão, que os 3 são formados, evidentemente, a gente durante um tempo viu o paradigma de liderar as pessoas, evidentemente, de uma forma um pouco mais focada no output, que é resultado. E eu vi você falando com cautela e até uma certa delicadeza sobre inspirar as pessoas, de certa forma, a atingir o resultado. O que é liderança para você nesse ponto e como é que você enxerga liderar as pessoas? Liderança é a capacidade de influenciar. De que forma você influencia? Primeiro, pelo exemplo. Perfeito. Não tem outra liderança. Perfeito. Existe liderança moral, existe liderança pelo cargo, pela posição, e existe a liderança pela influência. Então, você precisa moralmente, né, ser íntegro, você precisa agir conforme você fala.
Senão você não vai conseguir estabelecer a confiança para, de fato, a pessoa decidir querer ser liderado por você, querer ter uma certa influência sua. Então, para mim, isso é fundamental. E isso não importa o nível, porque pessoas são pessoas. Eu posso hoje falar com uma pessoa da minha base da operação, como posso falar com os mais altos níveis dentro da corporação. São pessoas. Pessoas têm as suas crenças, pessoas têm as suas experiências de vida. Então, se você olha para a pessoa na singularidade que ela é, porque todos nós somos únicos, para mim isso faz toda a diferença. Para você ter uma ideia, o meu nível de liderança é de conhecimento dessas pessoas. E o máximo que eu puder na vida das pessoas, até onde ela permitir. Então, por exemplo, eu conheço todo o meu time o máximo possível, a equipe é grande, mas por nome. Tem mais de 12 anos que eu vim do Rio de Janeiro, mas eu te digo que lá, a Cláudia, que é a esposa do Cláudio, tem a Rayane como a filha e tem o Rafael. Tem 12 anos que talvez eu não falo com ela, mas eu ainda me lembro disso. Perfeito, cara. Porque o foco é a pessoa. Você sabe que a gente não lidera coisas, né? Perfeito. A gente lidera pessoas. E acho que, primeiro, parabéns. É muito bom ouvir isso de um líder. Na verdade, é particularmente a forma como eu acredito. Eu não acredito em liderança que não seja pelo exemplo. E, de certa forma, o exemplo movimenta as coisas, né? Sim. E eu não tenho dúvida que o resultado vem de forma consequente a isso, né? Muito bom ouvir esse tipo de palavra, viu? Todo movimento tem um líder. É isso. Não tem um movimento sem um líder. Perfeito. Então, para acontecer um movimento, precisa ter um líder. Muito bom saber disso, cara. A segunda pergunta, não sei se eu posso emendar. Pode, fica à vontade. Vai lá. É muito curioso ver, né? E eu, por exemplo, a minha vida é tecnologia, eu digo que minha tecnologia é hobby. A minha vida é cuidar de pessoas e liderá-las. Eu acho que, de certa forma, é o que converge com o que você falou aí. Mas o muito curioso é ver que depois que você começa a entender liderança do time e resultado que você tem que alcançar, sobretudo o valor que você precisa gerar, você começa a entender que boa parte da tecnologia ela é utilizada de forma um pouco diferente da comum. E quando você chega nesse platô de liderar as pessoas, você começa a ver que a tecnologia pode ser usada para destruir problemas do teu dia a dia. Como é que isso entrou na tua vida quando você fez a mudança, evidentemente, de parar de trabalhar tecnologia e veio trabalhar com logística e transporte? E como é que isso funcionou como esse ferramental para ti aí? O que te agregou, de fato, ser um profissional de tecnologia olhando isso daí? A minha experiência com tecnologia, apesar de ter sido professor de informática, apesar de ter feito uma universidade com foco em tecnologia, sistema de informação, a tecnologia sempre foi o recurso, a ferramenta. Eu nunca programei, como você falou que programou. Fiz programação, não vou falar aqui qual foi a linguagem de programação. Não tem problema não, porque você falar pro Guap para mim, não tem problema não. Não fica acanhado não, porque aqui já passou de tudo, inclusive. Então, foi lá no início de tudo, C++, essa questão mais primórdia ali. Uhum. Então, a tecnologia, ela suporta processos e pessoas. Ela nos ajuda a ser mais ágeis, ela nos ajuda a alcançar alguns pontos que podem ser de limitação. Então, eu não tive uma transição da tecnologia para a gestão. Foi em termos acadêmicos. Depois eu fiz pós-graduação em gestão de negócio, depois eu fiz MBA na FGV de gestão empresarial. Na questão de acadêmico, sim. Mas, na vida, ela vem comigo em todo o tempo, a tecnologia. Então, qual é a tecnologia do momento? Eu estou sempre conectado com as inovações, agora, né, toda essa transformação digital. Como que ela me ajuda? Como que ela me traz soluções? É nesse propósito que eu carrego a tecnologia junto comigo. Muito bom. O Anderson, mas aí você começou na PepsiCo, na área de vendas, né? A estrutura ficava debaixo da área de vendas. Ah, ok. E como é que, assim, você disse que desde o primeiro dia a logística já fazia parte da tua rotina, né? Sim. Como é que foi isso lá no começo? Nós temos uma força de vendas própria. A PepsiCo hoje tem aproximadamente 12, 13 mil funcionários, espalhado pelo Brasil todo, uma força de venda própria. Então, a gente está muito presente no ponto de venda, no mercado. Por isso, temos muitos centros de distribuição. Hoje, 70, mas já teve 130, já teve 90, 70 centros de distribuição espalhados em 16 estados do país. Ok? Eu entrei em um desses armazéns como auxiliar administrativo.
E lá se fazia todo o processo. E vou te dizer, na logística raiz, porque era muito manual. Então, você fazia o processo de embalde, fazer o processo de definir um layout, definir um slot, sem muita tecnologia na época. Então, você aprende o conceito na essência, né? Garantir o FIFO e tudo mais. Então, quando eu cheguei nesse armazém, você ter essa autonomia, né, de fazer processos acontecerem, a gente vivenciou tudo isso já no primeiro dia. Então, a logística começou ali, com operação de armazém e entender do quanto a acuracidade de um picking é importante para não ter uma logística reversa de devolução, porque a carga foi separada errada, a devida conferência de um embalde para que você não tenha diferença de inventário. Então, tudo isso que são conceitos importantes da logística, pelo menos de armazenagem, dentro, né, de um warehouse, eu já vivenciei no primeiro dia que eu cheguei. Muito legal. E aí, em 2012, você foi promovido, né, para um outro cargo, de fato, na área de logística. E o que te levou a assumir essa carreira e direcionar a tua vida profissional para esse setor? O que te chamou mais atenção, enfim? A dinâmica, né, o desafio de buscar o resultado. Eu tenho isso comigo, orientação para resultado, colaborar além das fronteiras e levar os outros comigo. São competências que eu acho que eu tenho e que, para mim, são super importantes. Eu encontrei isso na logística. Claro, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei, não tinha tão claramente um desenho de carreira como hoje a gente ensina, como hoje está muito fácil você ter esse direcionamento, né? O que você quer buscar daqui nos próximos 10 anos? Então, muitas coisas foram acontecendo. A verdade é essa. Mas, dentro desse acontecer, comecei a ver que aquela montanha, aquele caminho que eu queria percorrer, escalar, seria bom para mim. Então, fui seguindo nessa carreira de logística dentro das oportunidades que surgiram e também do conhecimento técnico que fui adquirindo para poder ir para o próximo passo. Muito bom. E aí você tem 25 anos de PepsiCo já? 24 anos. 25 anos de casado. De casado. Eu casei com a dona Mari. No ano seguinte, eu casei com a dona Elma. A Elma Chips, como era muito mais conhecida na época. Exatamente. Então, e aí, que eu queria entender, né? Assim, num cenário que não é tão comum, né? Você não vê não é comum você ver uma pessoa com 24 anos de carreira dentro de uma única empresa, né? O que você acha que foi diferente na sua trajetória e como é que a PepsiCo, por exemplo, reforçou isso para você lá? Você falou de 12 mudanças em 20 anos, né? Isso. Acho que é bastante coisa, né? Isso deve ter influenciado muito também. Sim. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. A minha filha primogênita tem 16 anos. Olha só. Então, eu tenho mais tempo de casado e na PepsiCo do que eu tinha de vida quando eu conheci a Mari e quando eu entrei na PepsiCo. Então, só para você ter uma noção aí do que é isso. Mas a inovação é fundamental. Esse tempo todo, 24 anos, não foi fazendo a mesma coisa. Sim. Inclusive, tenho a intenção de escrever um artigo, né, sobre as diversas empresas que trabalhei aqui na PepsiCo. Porque não foi a mesma empresa, não foi a mesma posição, não foram os mesmos desafios. Um universo de 13 mil pessoas, então esse contato com pessoas, se você tem um propósito de vida que é influenciar as pessoas, ajudar as pessoas a saírem de uma posição para outra, seja emocionalmente, seja profissionalmente, seja na sua carreira. Então, conecta, né, o seu propósito de vida com a oportunidade que você tem de fazer isso no ambiente de trabalho. Está conectado com seus valores, seus princípios. A PepsiCo é a 5ª maior empresa ética do Brasil, do mundo. Né? Então, a 5ª maior empresa ética do mundo está entre essas empresas. E se isso é um valor para você, por que mudar? Se eu não me engano, a PepsiCo foi a primeira empresa que começou a reduzir sódio, reduzir açúcar, para poder cuidar da saúde das pessoas de forma mais adequada, né? Exatamente. Eu acho que, inclusive, conversa com isso que você está falando, né? Eu lembro bastante, inclusive, da época de ter lido um artigo sobre isso. Tudo. Né? A preocupação está com clientes, fornecedores, meio ambiente, com a comunidade ao nosso entorno, né? Os nossos funcionários. Então, é um valor e ter produtos na quais a gente se orgulha. Agora, isso é uma informação que nos deixa com muito orgulho de pertencer. Uma pergunta que o Marco fez para você aí sobre esses 25 anos, aí emendando,
eu queria entender o quanto desconfortável você teve que se colocar para prosperar, né? Porque uma coisa muito fácil que deve e geralmente acontece com algumas pessoas que estão há muito tempo numa empresa é ficarem dentro daquilo que a gente chama de uma... Se manter naquela posição, né? Exatamente. Sim. E ficar, de certa forma, até confortável, Sim. né? E eu imagino que ao longo desses 24 anos você deve ter se colocado várias vezes em zonas de desconforto para poder crescer. Sim. Né? Conta um pouquinho disso aí pra gente, aprender um pouco contigo sobre esse tema. Se reinventar isso. praticamente quase todos os dias, né? Porque a dinâmica do negócio te leva para isso. Mas o desejo de crescer, né, você ter um destino que você quer buscar, te impulsiona a isso. Agora, o desafio é grande. Quantas vezes eu tive que escrever com a mão esquerda? Eu sou destro. O que quero dizer? Muitos momentos desconfortáveis. Assim, né? A cada desafio, a cada nova posição, em média foi uma posição a cada 2 anos, em média. Então, não tinha chance de ficar numa zona de conforto. Se tem uma zona de conforto, é a zona de conforto do conhecimento, porque com o tempo você conhece o negócio, você conhece a cultura da companhia. Dá mais bagagem, né? Te dá mais bagagem nesse sentido, isso é bom, porque você toma a decisão muito mais rápido. Você tem inúmeros insights, eu acredito que os insights vêm de uma base conhecida. Então, quanto mais você conhece do negócio, da cultura, do que vai acontecer com essa decisão, pensando holisticamente, isso te traz um certo conforto para você criar agilidade. Mas zona de conforto não foi o lugar que eu quis estar. Nunca estive. Tanto que eu cheguei na posição de diretor de warehouse e tem 8 meses que eu mudei para a diretoria de transporte. Cara, isso foi uma loucura. Ele me contou, eu falei, não é possível. Né? Tava lá responsável pelos 70 CDs e muito mais, e agora virou responsável pelos transportes. Né? Isso. Mas isso é uma evidência do desconforto. Sim. Percebe? É uma evidência do desconforto. Então, muito bom. E foi desconfortável mesmo, porque você sai de um mundo praticamente fixo, né? Se aumenta o volume, você gasta mais sola de sapato. E agora em transporte, se aumenta o volume, você pode ter um impacto, principalmente com o que está acontecendo de inflação, impacto gigantesco. Na verdade, nós vivemos num momento muito difícil do ponto de vista para a logística, né? Para desafiador, especialmente, né? Desafiador. E foi um movimento para mim super importante, para mim, para a companhia, para as pessoas que estão próximas a mim, porque justamente isso. Você chega nessa posição e você decide mudar, a gente estabelece crenças nas nossas vidas. São crenças que são fortalecedoras, mas podem existir também as crenças limitantes. Né? Para mim, uma crença fortalecedora é ou eu cresço ou eu aprendo. Não dá para ficar parado. Se eu estiver na mesma posição ou fazendo a mesma coisa, ela tem que ser útil para mim ali enquanto eu estiver aprendendo. Se eu não estou aprendendo, não estou crescendo, alguma coisa está errada, tem algo de errado. Se está muito confortável, algo está de errado. Então, tem que gerar um movimento. Né? Movimentos que geram deslocamento. Isso é importante. Às vezes tem movimentos que você faz, mas dá a volta. Corre atrás do próprio rabo. Como isso, e retorna ao mesmo lugar. Então, uma outra crença é temos que gerar movimentos que gerem deslocamentos. Isso é importante. Muito bom. Só fazendo para a galera com tecnologia, aproveitando a nossa carreira, né? O desconforto para a gente é diário, né? Porque, como disse aí um meme de uma programadora que foi filmada no Santander há uns anos atrás, ela já acorda desatualizada, ela tem que aprender uma nova linguagem de programação todos os dias. Eu acho que essa é a parte do desconforto. Eu até imagino, Anderson, que na tua carreira isso da tecnologia, isso acabou te beneficiando, né? Sim. Esse formato de correr atrás, né? Porque aqui no Brasil, de certa forma, todos nós, a gente não foi abençoado com grandes polos de tecnologia como você vê fora do Brasil. E a gente teve que correr atrás. Né? Então, assim, inevitavelmente, você no início da carreira correu atrás, eu corri, você correu, e isso leva a gente naturalmente para a zona de desconforto, né? Mas ela te dá o push, ela te projeta, né? Pra frente. E aí, tem mais uma característica interessante do Anderson aí, que eu fiquei sabendo que você fez um curso de coach, né? Sim. E aí, qual foi essa motivação? Esse autoconhecimento, né? Foi mais para auto, foi para ajudar as pessoas, como é que foi por uma questão de autoconhecimento mesmo. Chegou uma fase da vida que você repensa muitas coisas. Todos passam por esse momento. E como sempre tive essa curiosidade intelectual, e minha esposa é psicóloga. A minha é psicanalista. Então, Nossa, a minha é psicóloga. Olha Sério? só, você tá vendo? Sério. Então nós somos bem tratados. Temos muitas coisas em comum aqui.
E eu fui buscar o autoconhecimento. Tem uma frase que é dita no curso que eu fiz, na instituição que eu fiz pelo líder lá, o CEO: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me empodero. Isso me marcou bastante, eu achei super interessante essa frase. Porque para chegar no destino, você precisa de uma rota. E a rota é o seu propósito. Mas você só ativa, você só chega no propósito. Todo mundo fica perguntando hoje, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? A base é a identidade. Se eu conheço, né, se eu me conheço bem, se eu sei quem eu sou, a minha crença de identidade está estabelecida, está forte, eu consigo dar o próximo passo, que é o que eu faço. A minha crença a minha autocapacidade, a minha crença de capacitação. E aí depois eu vou para o próximo nível, que é o destino. Então, eu tenho uma base para tudo que eu faço: identidade, propósito, destino. Né? Isso é impressionante como conversa com a tua forma de liderar. A forma como você está se expressando agora sobre isso conversa muito com a maneira como você lidera os teus times. Né? A percepção que eu tenho nessa conversa é exatamente essa. Ou seja, isso te ajudou, de fato, na tua carreira como líder, né? Sim. Eu cheguei em transporte, o primeiro passo que eu fiz foi conhecer o time. E o primeiro mês de trabalho, eu não quis saber nenhum indicador, inicialmente. Eu quis conhecer a equipe. E nesse trabalho de conhecimento de equipe, a gente definiu quem nós somos como área de transporte. Qual que é o nosso propósito aqui? Qual é a razão de nós estarmos aqui? Qual o legado que a gente quer deixar enquanto estivermos nessa área? E construímos nosso team building, nosso plano estratégico com essa base que eu trago para a minha vida, que eu trago para a área profissional, né? E que eu entendo que é realmente relevante para qualquer pessoa, em qualquer parte, né? Qualquer área de atuação. Bom. E lá no comecinho, Anderson, você falou de um ponto até que eu tinha notado aqui que eu achei super bacana, que né, que você aprendeu lá no futebol, que sempre tem alguém te olhando, né? Ou seja, alguém observando o desempenho né, profissionalmente e tudo mais. Como é que isso refletiu na tua maneira de fazer gestão também? Né? Ou seja, imagino que você também sempre está olhando os seus colaboradores, né? Mas você também sabe que alguém também está te olhando, né? Como é que ficou isso para você? Eu aprendi, né, com o professor ali, a importância de você estar preparado, porque vai vir um olheiro e vai te olhar, vai te perceber. Então, se você está bem, você sim vai conseguir ter a oportunidade de ir para um clube maior, seguir a sua carreira de profissional. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que a importância de dar o meu melhor. E eu acredito que eu vi isso da minha mãe. Eu sempre vi minha mãe dando o melhor que ela podia por nós. Então, você ter o melhor resultado, você ser over-delivery, significa que você não precisa dar explicação de nada. Você não precisa dar explicação para resultados bons. Você dá explicação para resultados ruins. As pessoas querem explicação porque as coisas não estão indo bem. Se você está bem, você não precisa provar nada para ninguém. Então, eu sempre coloquei isso. Eu vou dar o meu melhor, o meu 100%, nada menos do que 100%, e alcançar o melhor resultado. No momento que você faz isso, as pessoas estão observando o quê? O seu resultado. Quando você tem resultado, as pessoas olham para você. Então, eu entendi isso. Se eu estou preparado e dou os melhores resultados, naturalmente eu vou ser visto na companhia. Isso funcionou para mim. Funcionou em todos os aspectos. No primeiro passo importante de liderança foi quando eu saí de assistente para coordenador. Uma operação que tinha 100 pessoas. Nunca tinha feito nenhum preparo específico para ser líder naquela época. E eu assumi essa posição. E a pessoa que estava anteriormente, ela já estava há 15 anos na companhia. Era um dos melhores no Rio de Janeiro. Ele saiu e o segurança falou para mim assim: você vai assumir o lugar dessa pessoa que saiu. O segurança. Eu falei: por que você está falando isso? Porque eu te observo. Porque eu vejo a hora que você chega, vejo como você trata as pessoas, como as pessoas veem você. Então, da onde eu ia imaginar que o segurança estava com essa observação? Particularmente, acho que é a percepção do líder. O cara observou na hora o líder. Então, isso, na verdade, é o que define a gente, né? Sim, pode ser. Então, isso foi reforçando essa crença.
da mesma maneira como eu quero ser visto, eu também, como líder, tenho que, sim, observar meu time para ver aqueles que efetivamente estão comprometidos com esse resultado, porque a meritocracia ela é fundamental e lá na companhia a gente trabalha com isso. As posições elas são dadas por meritocracia. Legal. E aí, voltando um pouco para a área de tecnologia, eu não consigo. Eu volto para a área de tecnologia. Somos dois. Mas não, é que assim, eu vejo hoje, né, assim, eu também assim, eu comecei a falar de logística há 15 anos atrás, né? E sentia muita falta de automação, né, e via que o setor era mal servido nesse sentido, né? E hoje não dá mais para a gente desvincular tecnologia de logística, né? Eu até brinco, às vezes eu falo assim, cara, sei lá, um operador logístico vai ser uma empresa de tecnologia ou uma empresa de logística? Porque a tecnologia está muito incrustada. Num né? episódio do podcast, acho que no último ou penúltimo, a gente falou de supply chain para supply network, né? Que é uma mudança, na verdade, na visão disso, muito influenciada pela tecnologia. Exatamente. Né? Mas aí a minha questão é a seguinte, porque isso acontecia comigo, assim. Então, assim, como eu tinha uma formação em TI, quando surgiam novas, entre aspas, tecnologias para logística, eu já entendia o que era aquilo e para o que aquilo podia ser aplicado. Isso aconteceu com você? Não? Foi mais natural para você do que você via para os seus pares, que às vezes não entendiam uma tecnologia que estava sendo proposta numa operação? Não, comigo não entendo que tenha funcionado dessa maneira. Assim. Toda a tecnologia que a gente implementa na companhia, as minhas experiências com tecnologia no mundo corporativo, são tecnologias que passam por um processo de conhecer, de entender o melhor local que ela vai ser utilizada. E, normalmente, a gente busca as melhores tecnologias. Então, toda a equipe envolvida, todas as pessoas impactadas com a presença de uma nova tecnologia, a gente trabalha nisso previamente para quando efetivamente a gente implementar ou decidir usar, estejamos todos já socializados com essa nova tecnologia. Então, a cada mudança, mudou o RP, né? Mudou o nosso TMS, mudou o nosso WMS. Agora vamos trazer tecnologia nova, vamos fazer inventário com drone. Tudo isso foi conhecido. Nesse período da pandemia, eu ainda estava em armazém, a gente precisava avançar muito com tecnologia e saiu, né, aquele desafio de vamos testar as novas tecnologias, vamos fazer provas de conceito de nova tecnologia. E a gente foi para o mercado e falamos para as empresas, além de buscar as referências globais da companhia, as referências regionais, e falamos, para esse tipo de operação, quais são as melhores tecnologias que nós temos? E os fornecedores levaram como um estudo de caso e trouxeram soluções. A gente viu, essa é ideal para esse tamanho de armazém, essa é melhor para a característica da volumetria que a gente tem aqui, essa é melhor por essa implicação nessa determinada região. A conclusão que a gente chegou é que nenhuma tecnologia pode ser única para todos os sites naquele momento. A gente entendeu que precisávamos ter tecnologias diferentes para tamanho de site. Por exemplo, site onde a gente faz muito picking de unidade, a gente usa o voice. Sites onde a gente faz mais caixas, como picking, pelo perfil da carga, a gente usa o tote picking. Aonde a gente faz mais cargas paletizadas, aí a gente já usa a tecnologia mais tradicional de Scania. Então, para cada tamanho de site, uma tecnologia diferente. E é bem interessante isso que você falou, porque isso me lembra uma discussão numa universidade de Berkeley, alguns anos atrás, que eu visitei, que não existe tecnologia como bala de prata. Na verdade, nós temos tecnologias que são adequadas para o momento e que, de certa forma, pela dinamicidade e volatilidade que a gente vive, elas precisam ser revistas de tempos em tempos. Isso conversa bastante com esse tipo de observação do Anderson. Todo mundo fala, a gente precisa acelerar, né, com a tecnologia. A pandemia trouxe isso. Mas se você não tiver certo da tecnologia que você vai usar, você só vai acelerar em direção ao erro. Boa. Lá na frente. Se você subir essa montanha, imagina você chegar lá e falar, subi a montanha errada. Observação precisa. Não é velocidade, é direção. É direção. É direção. Sempre foi. Exatamente. Né? Então, por isso que as diferentes tecnologias não traziam tanto impacto ou para as diferentes pessoas
Porque essa harmonização, essa socialização, essa definição de qual tecnologia fazer, ela é muito compartilhada para depois seguir. Muito bom. E agora mudou tudo, né? Você estava lá em armazém, agora é transportes, aí são outras tecnologias, são outras Outro mindset, soluções, né? Outro mindset, né? Outro mindset. Porque aí eu imagino que os desafios entre estar no armazém e estar no transporte são completamente diferentes, né? Sim. Eu digo que transportes é a área de conexão. Ela conecta os diferentes sites, desde da matéria-prima, desde o campo da batata até o nosso cliente, nossa padaria, que está lá em Ijuí, no interior do Rio Grande do Sul. Quem conecta esse end-to-end é transporte, é que leva, que dá essa conexão. E então, tecnologias embarcadas, fundamental. E quando eu cheguei nesse mundo, eu vi, né, essa tecnologia que é a telemetria. Para que serve? Para isso. Né? Não que eu não conhecia, né, obviamente, sabia, né? mas eu gosto, como eu falei. Você conheceu mais profundamente, né? Os insights vêm da base conhecida. Então, eu faço esse deep dive de conhecimento, né, e fui buscando isso. Então, várias tecnologias embarcadas. A gente tem uma Control Tower que é fantástica. Legal. Um processo de gerenciamento de transporte excepcional, já conhecida pelo mercado. Muitas empresas já estão indo lá conhecer a nossa Control Tower. Então, nós temos aí 22 telas de video wall. Eu mostrei a foto para minha filha, ela falou assim, pai, é a NASA? Pode dizer, é a NASA. Né? A máquina de transporte da NASA. Né? Então, em transporte, nós temos um frete extremamente relevante e a gente tem uma frota própria extremamente relevante. Então, a gente tem essa tecnologia para fazer todo esse gerenciamento com os melhores sistemas. E nós temos quase 250 cavalos mecânicos, mais de 700 carretas, você imagina. Existe uma transportadora. Só a parte da oficina aí já é companhia. gigantesca. O Anderson, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta. Assim, como amante do Manifesto Ágil e de visão de produto, tem uma frase que eu adoro, que é em inglês chamada Get Out of the Building. O quanto você exercita disso? O quanto você vai lá no teu motorista do transporte entender de fato um pouco do problema, um pouco da dor dele, um pouco da visão dele, um pouco da vida de transporte e traz isso para a tua carreira, para o aprendizado e para melhorar o processo de transporte? Para mim isso é fundamental. É o Gemba, né? É o Gemba, exatamente. Pô, já temos mais um ponto. Mais um ponto em comum. Em operações de armazém, sempre fiz isso. De ir lá conversar com o nosso operador, quem faz o picking, entender as dificuldades e buscar os insights, as ideias. E mês que vem eu tenho marcado a saída em rota com um motorista. Muito bom. Eu vou pegar uma rota, eu falei com ele assim, não vamos sair aqui de Cabreúva e vamos para Recife. Mas vamos até o Rio de Janeiro, que eu conheço bem, né? Vamos aqui no interior de São Paulo, mas brincadeiras à parte, a ideia é justamente essa. O que é impactante para você? O que importa para você? É o que gera valor para ele, né? Porque, na verdade, como parte desse teu ecossistema, e acredito que seja uma parte importantíssima, conhecer esse cara para ver a jornada dele é meio fundamental. Né? Nós temos uma equipe de praticamente 300 motoristas da frota própria primária. Porque a nossa frota secundária ela é conduzida pela nossa força de venda. Então, não é gestão de logística, é gestão de vendas. Apesar de a gente garantir a disponibilidade desse veículo, são 2.200 veículos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, são pessoas que estão conduzindo equipamento. E segurança no debate para segurança. Então, a gente tem tecnologias que nos ajudam. Por exemplo, a gente tem câmera de fadiga nos caminhões, que identifica se ele está piscando, se ele está precisando, e a nossa equipe de security tem monitoramento disso para acompanhar. Tem toda a parte de telemetria, tem toda a parte de rastreamento, mas quem está ali dirigindo, pilotando aquele veículo, é uma pessoa. É um ser humano. Como que ela está? Né? Como que está a rotina dela? Como está a família dela? Como está a família dela? Então, isso é fundamental. A gente tem separado, inclusive, isso para foco. A gente tem gestor para a frota primária, gestor para a frota secundária, tá certo? E na frota primária tem todo o índice de condução segura. A gente está implementando agora no que eu chamei de take. O que é o take? Antes era Control Tower e agora a gente está chamando de take. Traduzindo, né? Centro de Inteligência e Excelência
em transporte. É uma área que é onde é a NASA, que a minha filha falou, que está conectado com essa parte da frota primária, que está conectado com a nossa frota secundária, em um único ambiente. Tá. Criei uma nova área chamada de Design Integration, que faz todo esse desenho de malha e essa conexão nesses mundos distintos que existe no universo transporte. Então, com esse tema lúdico, a gente está conectando esses mundos para cada vez mais ser únicos na forma como a gente faz transporte. Posso abusar de uma pergunta? Claro. Porque eu acho que aí tem uma oportunidade enorme de aprender contigo também na tua carreira. O que você foi falando aí, de certa forma, ele me leva a uma compreensão de que a coleta de informação do que está acontecendo é fundamental para você estabelecer ciclos de melhoria contínua, né? E vendo um pouco mais aí nesse discurso que você trouxe na mesa, me parece que a gente hoje, evidentemente, nós estamos vivendo uma era já um pouco mais madura de informações e dados, né? Você tem algum tipo de orientação a dados do que acontece numa viagem, do que acontece no transporte, e isso vira informação e conhecimento, sabedoria a ponto de melhorar esse teu processo? Ou seja, falando numa linguagem um pouco mais técnica, isso funciona dentro de um data lake house, com ciência de dados, para poder melhorar o processo de transporte? Sim. Precisamos ser brilhantes no básico. E dados, para mim, é onde nasce todas as informações. Entra dados, é processado e sai informações. Nós que somos de tecnologias, acho que é o princípio disso, né? Entrada de dados, processamento e a saída precisa ser informação de alguma maneira. É básico, mas precisamos ser brilhantes nisso. Então, temos aí um processo em 16 passos, onde em toda a cadeia é registrado eventos, onde é capturada informação para ver. Estamos perdendo aonde? No embarque e no desembarque, que é um grande desafio hoje, né, em transporte. Estamos perdendo no transit time. Estamos perdendo na malha que a gente está desenhando. Estamos perdendo aonde? Onde nós precisamos melhorar? Onde nós vamos ter o melhor on-time delivery? Onde nós vamos garantir que a gente chegue, né, dentro do OTIF exatamente no on-time ali onde precisamos chegar. São 350 mil clientes espalhados em 16 estados do Brasil. É uma malha gigante. Enorme. É uma malha gigante e com muitos, né? Eu brinquei com o Vergueiro num evento que eu tive com ele, porque, né, no mercado tem a sigla, pede hoje e entregue amanhã. A gente faz isso há 20 anos. Né? Por quê? Porque tem vendedor. A gente tem uma força de venda própria que carrega a mercadoria como consignado e sai nos pontos de vendas para vender. Ok? Esse vendedor, às vezes, pede 11 horas da manhã o pedido dele, 5 horas da tarde a gente já está com a carga separada pronta para ele receber. A maioria dos pedidos são entregues com 24 horas, esse no last mile ali, né? Chega o pedido 18 horas, a gente faz o picking à noite, no outro dia, 6 horas da manhã, a mercadoria já está saindo para entregar. Então, com menos de, às vezes, 12 horas, às vezes 16 horas, a mercadoria está chegando para o tipo de produto que a gente vende, né? Que tem um ponto de vendas preparado com toda a capacidade instalada para isso. Quando a gente fala de, né, frota primária, essas informações são fundamentais para a nossa Control Tower, para fazer o track and trace diretamente, para saber se o que planejamento fez e o time de execução realizou, né? Tem uma equipe de controle e performance que analisa isso, o quanto a execução está fazendo bem o planejamento. E o quarto passo dessa mandala que nós temos é uma área de produtividade que vê se planejamento realmente está planejando a melhor malha. Então, tem um círculo aí de quem planeja, de quem executa, de quem verifica se essa performance está ok e alguém que está olhando mais holisticamente o end-to-end. Sem essa base de informação, como que a gente vai melhorar nesse sentido? Como nós vamos ganhar, né, a cada movimento que a gente faz? Como que a gente vai gerar sorrisos a cada mordida e a cada gole, parafraseando aí a nossa visão como PepsiCo, que é o que a gente quer gerar. Muito legal, experiência com nossos consumidores. Gostei muito da frase, a gente precisa ser brilhante no básico, né? Claro. Porque isso forma de verdade aquilo que é o ofício, né? É muito mais do que uma missão, do que um trabalho. Não, imagino que assim, pela complexidade de malha e da operação de vocês, ainda deve ter muita coisa que você vai conseguir otimizar. Sim. Acho que quanto mais complexo, mais são... mais riqueza no dado, né? Mais oportunidade você tem de otimizar mesmo, né, esses pontos. E aí não tem jeito, a informação na veia para conseguir fazer isso, né?
Muito legal. Murilo, mas aí é o seguinte, o Anderson jogou futebol, virou diretor lá na PepsiCo, né? Primeiro de armazenagem, agora está em transporte. Mas ele também gravou um disco, sabia? Rapaz, olha só. Fiquei sabendo que o Anderson também gosta muito de música, né? Gravou um disco. Conta pra gente, tá disponível esse material? Como é que é? Anderson, o que foi? Qual que era o gênero musical? Muito cedo eu entrei para uma comunidade cristã, né, uma igreja, e sempre tive essa paixão de música, desde criança. Assim, eu ouvia aquela música do Engenheiro do Havaí, Ei Mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Legal, né? legal. Porque eu bem vi, influenciado, bem influenciado. Então, o sonho de ter a guitarra, de ver guitarristas aí, Joe Satriani, Steve Vai, sempre foi paixão. Agora você falou minha língua, né? O rock and roll tá na minha veia, cara. Exato. Eu sempre fui apaixonado por isso. E na comunidade que eu entrei, essa possibilidade, né, o nosso líder lá, o apóstolo Gilmar, ele sempre nos motivou a crescer, né, como você falou, prosperar, se desenvolver. Então ele apoiava muito a juventude. E a música e a espiritualidade está muito ligada, né? Uma coisa muito conectada. Exatamente. Então eu tive a oportunidade de desenvolver, estudei com essa curiosidade intelectual de estudar ao máximo, estudei bastante. E lá a gente teve a experiência de gravar um CD. A minha esposa canta também, então tem uma banda. Eram jovens ali, né? Mas com essa oportunidade de desenvolver. Não ficou muito famoso o CD, não repercutiu tanto. Mas foi uma experiência mas uma experiência de vida, né? fantástica. Né? Então, até hoje eu arranho um pouco, tenho lá minha Gibson Les Paul em casa. Né? Então, e você citou dois caras super virtuosos aí, né? São muito bons. Steve Vai e o Satriani são de primeiríssima qualidade. Os dois estão na minha playlist, inclusive. Estão na playlist? Muito boa. Tem que Ouço muito. O G3 lá, né? Nossa, eu e o Jeff Beck junto, né? Exatamente. Eu, inclusive, última vez que tinha uma casa de espetáculos aqui perto, inclusive, aqui próximo, na Via Funchal, eu vi um show do Jeff Beck lá, vim com meus filhos, vai ser fantástico. Então a música está presente, acho que na vida de todos nós, mas esse pensamento lógico da informática tem a ver um pouco com a música, né? Essa matemática que você sabe uma curiosidade? O melhor programador que eu conheci e trabalhou comigo era músico. E ele falava exatamente isso. Ele falava exatamente, a matemática e a música, elas são muito próximas, né? E de fato são. De fato são. Então, mais um ponto. Também toco, tive banda, tocava na noite, tudo. Mas não gravei nenhum disco. Não. Foi uma experiência ao vivo. Né? E foi muito legal. É um dia que eu me lembro como hoje, assim, e uma experiência incrível. Acho que não tem espalhado, né? A gente não distribuiu tanto, mas na comunidade foi um marco. Muito bom, muito legal. Legal. Anderson, e aí, assim, uma pergunta que eu tenho feito constantemente, assim, né, que é o que você acha, quais são as características do Anderson que fizeram o Anderson ter o sucesso que, né, você já tem na tua carreira? O que você acha que é marcante para você, né, e que são importantes aí para o teu crescimento? Primeiro, gerar conexões. Fundamental. Relacionamento. O network. Para mim, 85% das nossas conquistas, elas vêm através da conexão. A gente estava conversando antes aqui a importância de gerar conexão para surgir novos negócios, surgir novas amizades, né? Sair um casamento. Tudo começa quando você conhece, mas para de fato virar um relacionamento precisa ter a conexão. O segredo da vida é conhecer pessoas, né? Exatamente. Muito bom. Então você conhece a pessoa e é um atributo da resiliência você conhecer e manter as pessoas, não é só conhecer. Isso é importante. Você gera conexão e, normalmente, quando você gera conexão, alguma coisa tem em comum. Nós geramos conexão aqui nessa sala. Somos de informática, gostamos de música, tocamos, né? Temos nossas esposas envolvidas aí com o trabalho da... Alguma coisa já tem em comum. Então, gera uma conexão e, normalmente, com uma base emocional, algo comum. E, de fato, está presente. Comumente, hoje se fala, mas nós temos que estar 70% do tempo presente naquilo que a gente está fazendo. Máximo 20% conectado no futuro e 10% no passado. Porque excesso de futuro traz ansiedade, excesso de passado pode trazer depressão, pessimismo. Então, quando você está presente, você gera conexão. Né? E presente, como a Amy fala no livro dela, O Poder da Presença, é você suspender julgamento,
é você não ter máscaras, é você não criar nenhum tipo de barreiras. É você estar com a pessoa e se conectando com ela. Aí você vai ter a verdadeira experiência da conexão. A partir daí gera relacionamento. Então, para mim, relacionamento foi fundamental. E eu sou uma pessoa que gera vínculos. Inclusive, a Brené Brown, no livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, ela fala sobre isso. Aliás, esse livro é muito bom. É muito bom. Eu recentemente li ele. Conselho. Muito bom. Ela fala, nós estamos aqui para gerar vínculos. O próprio Deus, quando a gente lê em Gênesis, diz, não é bom que a pessoa vive só. Né? Ele criou uma outra pessoa para Adão lá, nessa intenção de quê? De que o ser humano não viva só. Então, eu sou uma pessoa que gera conexões. E isso na PepsiCo, para mim, foi fundamental, porque é uma empresa muito forte em relacionamento. Segundo, liderança. Eu fui desafiado quando eu era jovem na questão de liderança, na primeira posição, e isso eu determinei algo. Eu vou ser um dos melhores líderes dentro dessa companhia. Legal. E foi isso que eu busquei. Tem um lado mais obstinado nisso também? Você considera que você tenha sido obstinado a isso? Sim. Até pela própria condição de vida que você acabou de descrever, né? Uma referência para mim é o Josué. E ele está na Bíblia também, mas eu não estou aqui falando de religião, tá? Porque eu acredito muito mais no lifestyle. Mas a história, inclusive, mesmo que você esqueça a religião, quando você olha pelo lado da história, ela te explica também, né? Ele é um estrategista fantástico. Ele foi um cara que recebeu um desafio grande de dar continuidade em Moisés, que deixou um grande legado, para conquistar uma promessa de um povo que estava há 400 anos vivendo como escravo e que finalmente conseguiu a liberdade, mas ficou 40 anos rodando no deserto. Imagina a situação desse homem. O desafio que ele encontrou para frente de dar continuidade nesse legado e levar o povo a uma promessa. E quando ele recebeu essa missão, né, o que diz na história é que Deus falou para ele assim, esforça-te e tem de bom ânimo. Eu vou estar contigo. Mas ele falou, esforça-te e tem de bom ânimo. O que quer dizer com isso? Que o esforço e a motivação vêm de nós. Ninguém vai se esforçar por você. Ninguém vai se determinar por você. E mesmo que alguém faça isso por você, sua mãe, seu pai, seu cônjuge, um grande amigo, se você não se determinar isso, as coisas não acontecem. Então o esforço vem de dentro. Eu acredito muito. Então você fala, tua origem fez com que você fosse determinado? Sim, porque eu tenho isso como crença. Eu preciso gerar o esforço para alcançar. E segundo, motivação. Eu acredito muito em ativação. Eu vou ativar algo dentro de você, eu vou despertar algo dentro de você. Michelangelo falava que quando ele fazia as imagens, as estátuas, ele tirava o excesso. Quer dizer, já estava lá o que ele ia construir. Então, já está nas pessoas. Você pode ajudar as pessoas a tirar aquilo que possa estar atrapalhando ela, ajudar ela a encontrar esse caminho para ela seguir e conquistar aquilo que já está dentro dela. Tá certo? Então, a motivação, eu não sou muito de que eu vou motivar as pessoas. A motivação, quem vai sair da cama todos os dias para trabalhar, quem vai sair da cama todos os dias para conquistar o que precisa conquistar, somos nós. É nisso que eu acredito. Então, sim, determinação é uma palavra importante, né, para conseguir sair da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e para uma filial de vendas com um primeiro cargo, L1, auxiliar administrativo, e seguir essa trajetória de crescimento numa companhia como a PepsiCo do Brasil e chegar à posição de diretor, eu tive que ser muito determinado. Bom, Anderson, então agora a gente vai para o quadro que a gente chama aqui de dicas e impressões, onde eu quero que você deixe algumas dicas aí para quem está nos ouvindo e nos vendo. Legal. Dica de um livro, o que você poderia deixar aí? De um livro? Ou de livros? Pode ser de livros. Difícil, né? Dar o livro. Ou talvez aquele que você esteja lendo atualmente, né? De repente. Eu daria algumas dicas aqui. Vamos lá. O livro da sabedoria, Provérbios de Salomão. Tem 31 capítulos, então você pode ler um por dia e fazer esse ciclo a cada dia. Todo mundo busca sabedoria. Ali tem bastante. Se for transição em carreiras, ou na carreira, como foi o que aconteceu comigo, os primeiros 90 dias, sempre para mim foi muito importante. Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Esse que eu estou lendo agora, O Poder da Presença, da Amy. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown.
poder da ação, né? O poder da autorresponsabilidade. Parece livro de autoajuda, mas são livros que te colaboram muito com a questão de estabelecer mindset, como o próprio livro Mindset da Carol também. Eu indico, são livros que eu tenho usado. Eu não vou dar dica de livro técnico, porque eu indico ler a Mundo Logística. Acho que é uma ferramenta aí fundamental. A melhor para quem está querendo conhecer mais desse mundo de tecnologia e da logística. É verdade. Olha, eu quando eu fiz essa transição para transportes, eu ainda não estava assinando, passei a assinar e comprei as últimas 10 edições. Legal. De uma única vez e fiz um super overview. Bacana. Ok? Muito bom. Tem uma personalidade que te influenciou, algumas? Eu citei aqui durante a conversa o Josué. Né? Para mim, esse lado me influenciou bastante. Mais conhecido nosso, Ayrton Senna, por essa determinação, por essa garra. Ele é uma inspiração nacional. Global, né? Nacional. Ele é absurdo. Foi, né? Acho que ele é, né? Ele tem 3 campeonatos, como outros que têm 3 campeonatos, e apesar de ele não estar presente aqui, ele continua falando com as atitudes, com as ações, com o que ele deixou de legado. Então, para mim, ele tem uma influência bem positiva durante a minha trajetória de vida e carreira. Legal. Tem alguma frase preferida que você usa na tua vida? Tenho. Não se conforme, transforma-se pela renovação da sua mente. É isso que eu tenho como uma frase. Outra que eu também uso, não importa o ambiente, não importa a situação, você decide o que vai e o que não vai te impactar. Essa é uma frase também que é de Viktor Frankl e para mim faz todo sentido. Você tem o poder da decisão, o que vai de fato te impactar, e isso independe do ambiente e da situação. Você tem que ter essa resiliência, essa inteligência emocional para conseguir superar os desafios que a gente tem na vida. Muito bom. E uma dica que você deixa aí para quem está começando, como o Anderson lá no começo da PepsiCo, né, e que deseja também ter uma carreira de sucesso como a que você tem, o que você pode deixar de conselho aí? Conselho? Em primeiro lugar, ter o objetivo em mente, né? Ter a clareza de onde você quer chegar. A máxima que todo mundo usa, né? Se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber onde você quer chegar. Bom, um conselho que eu dou para quem está começando agora, como foi o Anderson no início da sua carreira, é, primeiro, ter o objetivo em mente. Ter claramente aonde você quer chegar. Fazer um mergulho no autoconhecimento. Isso é fundamental. Ter certeza que a sua meta, né, aonde você quer chegar, está alinhado com o seu propósito de vida. Se o que você está fazendo realmente é aquilo que você nasceu para fazer, ou que você gostaria de fazer. Ser over-delivery, entregar resultado. Faça isso por você, faça isso pela sua família, faça isso pela companhia que você está trabalhando, pela próxima geração. Faça o seu melhor. Multiplique conhecimento, o máximo que você puder. Não retenha nada. Let the river flow, né? Deixe o rio fluir e alcançar outras pessoas. Se conecte com inovação. Não deixe, né, passar por você o que está sendo transformado, o que está sendo criado. E para quem é profissional de logística, a transformação digital é fundamental, porque isso com certeza vai nos levar ainda a muitos caminhos que temos pela frente. Legal, sensacional. Uma aula, né, Murilão? Fantástica. Saí daqui ganhando muita bagagem, hein? Cheguei vazio e estou saindo com o copo cheio. Muito bom. Você tem mais algo para acrescentar aí? Tenho uma perguntinha para você. Você já imaginou, por acaso aí, fazendo uma brincadeira, se você reencontrasse você saindo da tua casa para o teste de dolaria e tivesse que a oportunidade de dizer umas palavrinhas, assim, nada muito longo, o que você diria para você mesmo? Uau! Essa foi profunda. Essa foi profunda, né? Você encontrar nós três somos casados com pessoas que cuidam da cabeça, né? A tua história conversa com isso. Sim. Então, o que você diria para você mesmo? Eu diria para acreditar, nunca desistir. Desafios sempre virão pela frente, né? Esforça, tenha bom ânimo, né? Mantenha a motivação. Acredite
que sempre tem alguém te vendo, que seja as pessoas que estão próximas a você ou o próprio Deus que vai te ajudar nas dificuldades. Se puder conhecer o máximo de pessoa possível, conheça. Se puder também fazer mais movimentos horizontais ao longo da carreira, faça. Porque ser especialista também não é algo... depende da situação, pode ser importante, pode não ser. Então, se puder fazer durante a trajetória, aprender e crescer com movimentos laterais, faça. Isso vai ser importante para você em posições ainda maiores. Talvez ouça mais um pouco de rock and roll também. Boa. Se eu encontrasse esse Anderson lá, eu ia dizer assim, você está no caminho certo, cara. É isso, eu também acho. Aliás, a boa dica, né? É só deixar o rio correr que você vai bem, cara. Muito bom. Muito obrigado pela conversa, Anderson. Foi muito boa, cara. Obrigado, Murilo. Obrigado pela companhia. É um enorme prazer. Foi ótimo ter você. Espero voltar aqui de novo. Claro, sem dúvida. Você vai estar aqui em outros com a gente. Anderson, foi demais, foi uma aula mesmo. Obrigado por compartilhar toda essa tua experiência, todo esse teu conhecimento com a gente. Foi um prazer enorme falar com você. Eu quero agradecer novamente. Não imaginava que seria assim. Foi muito legal a conversa aqui e muito mais do que uma carreira profissional, mas poder compartilhar coisas da vida. E super obrigado por essa oportunidade e a forma como vocês conduziram também. Foi fantástico. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Valeu, obrigado. Bom, pessoal, a gente chega ao fim aqui de mais um episódio do NS TechCast. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que a gente está no YouTube, no Spotify, nas principais plataformas de áudio. E a gente espera encontrar todos vocês aí no próximo episódio.